queridos, a paz. Vamos aqui para a nossa quarta aula, que nós vamos aprender hoje sobre os essênios. Nós já estudamos aqui, já na aula passada, sobre os escribas. Agora hoje é a aula de número 4, sobre os essênios. Vamos lá. Essênios. Quem são os essênios? Provavelmente tiveram origem dos Hassidim. Está lembrado que nós falamos na aula passada sobre os Hassidim, que são separatistas, os separados, os fariseus saíram também desses separatistas, pessoas que na época se separavam e iam para o deserto para servir a Deus, junto com os fariseus, dos quais posteriormente se separaram. Então, você pode ver que tudo sai igual, por exemplo, a igreja sai de outra igreja, a Assembleia Madureira do Belém, depois sai outra igreja da Madureira, e sempre tem alguma coisa diferente, né? Eles copiam algo, por exemplo, assim, a Madureira sai do Belém e segue o ritmo do Belém, porém tem algumas mudanças, né, que eles não concordam, eles colocam a visão. Aqui é a mesma coisa. O que tinha? Os fariseus era bem rígido, porém os hasidins era mais rígido ainda. Então eles achavam que os fariseus dava muita abertura, entendeu? Então eles não queriam, eles eram mais radicais. Vamos lá. Era um grupo de judeus muito rigorosos. Era muito rigorosos. E zelosos também, que participavam com os macabeus numa revolta contra os sírios em 165 a 155 a.C., né? Para vocês entenderem aqui, os macabeus, eles falam dos macabeus, eu vou fazer uma aula posteriormente sobre os macabeus também, para vocês entenderem, né, onde que surgiu os macabeus. Será em uma outra aula. Eu vou procurar ser bem sucinto naquilo que eu falo, bem rápido, para que o vídeo não fique muito longo, né? Às vezes a gente começa a falar, fala muito, e o vídeo fica longo. E qual é o meu propósito? Fazer vídeos o mais curto possível e falar também o básico, o necessário, tá? E qualquer coisa que vocês tiverem uma dúvida, vocês fazem no comentário aí que eu estarei respondendo, tá? As suas dúvidas aí nos comentários. Vamos lá. Primeiro, mantinham rigorosa observância das leis de pureza da Torá. Todas as leis da pureza, tradição, lavar as mãos, eles eram bem rigorosos nessas leis. Eles se preocupavam mais nessas leis, né? Todas as seitas se preocupam mais com o quê? Se preocupam mais em colocar cargos, fardos pesados. As seitas são assim. Eles gostam de colocar fardos e com pretexto do quê? Pretexto de que está fazendo a santidade, que aquilo é santidade. Existe isso, infelizmente. 2. Eram famosos pela propriedade comunitária dos bens. Então, como assim? Propriedade comunitária dos bens. Eles abriam mão dos bens, né? Então, eles não eram materialistas, eles deixavam tudo. Eles deixavam tudo. E tudo para eles era comum. Então, eles viviam hoje, como vamos falar hoje, vamos supor uma suposição bem escrúxula, mas uma suposição. Os moradores de rua. O morador de rua faz o quê? Eles dependem ali de alguém dar alguma coisa e eles se dividem, né? Eles se dividem entre eles. Se você der 2 marmitas para eles pegam um e dá para outro. Porque ele, na verdade, ele não tem nem onde guardar também. Aqui também era a mesma coisa, né? A mesma coisa. Uma vez eu fui fazer um trabalho de morador de rua, cheguei lá, levei um monte de roupa, um monte de comida. E quando eu cheguei lá, e comecei a dar roupa, eles pegavam uma roupa só. Eu achei muito interessante aquilo. Por que eles pegavam só umas vestes? Eu fiquei olhando e falei, puxa, isso é bem simples. Eles poderiam pegar 2 e passar, né? Aí para outro. Mas aí eu fiz uma pergunta para eles. Eu falei para eles assim, por que vocês
poderia pegar esse monte de roupa aqui, vocês não pegam, vocês pegam só uma e para vocês já está importante. Aí eles tiveram uma resposta, né? Tive uma resposta bem sucinta. Eles falaram assim, onde que eu vou guardar? Nós não temos guarda-roupa. E é uma realidade, para que eles vão pegar 2 mudas, 3 mudas de roupa, se não tem onde guardar as suas vestes? É uma realidade. Vamos lá. Tinha um forte senso de responsabilidade mútua. Então, a responsabilidade, todos tinham responsabilidade. Quando eles falavam que iam fazer alguma coisa, realmente eles cumpriam aquilo. Então, a palavra deles era sim, sim, não, não. O culto diário era característica importante, junto com o estudo diário das suas escrituras sagradas. Então, você pode reparar que todas as seitas estudam. Todas as seitas estudam aquilo que eles acreditam. Pode observar que todas as seitas são assim. Infelizmente, nós que conhecemos a Deus verdadeiramente como que é, o povo não gosta de estudo. E as seitas, que eles fazem muito estudo, naquilo que eles acreditam, né? Eles realmente estudam. Eles procuram ter conhecimento daquilo que eles acreditam. Tinham de fazer votos solenes de piedade e de obediência. Então, quando eles entravam por essa seita, tinham que fazer votos, né, de piedade. O quê? Que eles tinham que fazer sacrifício, né, e de obediência. Então, essa religião é uma religião de muita piedade, muito sacrifício, muito jejum. Se você estudar, você vai ver na época que pessoas que ficaram até em cima de toco, subiram no toco, ficavam lá 3, 4 dias jejuando em cima de um toco, para você ver como que eles eram bem piedosos mesmo. E acreditavam que aquilo Deus estava os santificando. Sacrifício era oferecido nos dias santos e durante os períodos sagrados. Então eles faziam sacrifícios de animais. O casamento não era condenado em princípio, mas evitado. Então eles não casavam. Eles não casavam. E também dizia que não era proibido casar, porém eles evitavam. É como se fosse hoje os padres, né? Eles não casam, sabe também que não é proibido casar, mas a religião deles exige mais do que a Bíblia. Então o que que faz? Então eles não casam. E se você perguntar, mas o casamento não, mas por que vocês não casam? Não sabem responder, né? Mas na realidade a gente sabe o fato, o motivo, né? Mas não é o motivo, não é o fato aqui, a visão do estudo hoje, explicar sobre isso, a questão. Mas em outras aulas nós vamos estar explicando por que o padre não casa. Vamos lá. Atribuíam todos os acontecimentos ao destino. Então eles acreditam que tudo que aconteceu porque era destino. Porque era para acontecer, era destino. Então tudo para eles, então eles jogavam a responsabilidade, até mesmo do pecado, para o destino. Tinha que acontecer aquilo. Então o homem, nessa visão, não tinha responsabilidade, né, do seu pecado. Tá bom? Vamos aqui, estamos terminando. A próxima aula nós vamos estudar sobre os zelotes. Eu acredito que você entendeu. Se você não entendeu, você passa a pergunta aí nos comentários que eu estarei respondendo. Tá bom? Que Deus abençoe. Eu aguardo você na próxima aula.